Exemplo de como podemos utilizar aquelas propriedades do limite. Que, aliás, eu esqueci uma coisa. Essas propriedades de limite também são chamadas de propriedades algébricas ou propriedades operatórias. Por quê? Porque elas envolvem operações algébricas, em operação soma, subtração, produto, quociente. Aqui a gente chama de produto por uma constante. Então ela envolve operações, por isso elas são chamadas de propriedades operatórias. Cada uma a gente pode dar um nome para ela. O nome é bom para a gente ficar lembrando de qual a gente está falando. Aqui é o limite de uma soma, então a gente chama de propriedade da soma. Sugiro você escrever no seu caderno. Aqui a operação, muitos chamam de menos, mas menos é o nome do sinal, tá, guys? Aqui a gente chama de operação diferença. Por isso que essa aqui é a propriedade da diferença. Aqui é a propriedade da multiplicação por uma constante, conforme eu mencionei. Propriedade do produto e propriedade do quociente. Então, o nome de cada operação no limite é o nome da propriedade, ok? Vamos falar com esses nomes aí mais adiante. Aqui vamos ler o que eu não posso sair fazendo uma questão sem ler o enunciado. Use as propriedades de limite, claro, né? A gente vai ver como elas funcionam. E os gráficos de f e g na figura 1. Essa é a figura 1. O gráfico em f está em vermelho. Vou mostrar o gráfico para vocês. Então ele vem aqui, ó. Normalmente a gente olha gráfico da esquerda para a direita. Então o gráfico de f é esse. Bem aqui tem um furinho, mas tem um ponto preenchendo aqui em cima. Então é como se eu viesse aqui, dou um salto lá em cima e volto para descer. Pá, gráfico de f. O gráfico de g é em azul. O gráfico de g constitui dessas duas retas. Então ele vem aqui descendo até esse ponto, tem um salto e continua subindo. Observe, guys, umas bolinhas abertas, bolinhas fechadas. A bolinha aberta indica que esse ponto aqui é um furinho, ele não faz parte do gráfico. Então aqui esse furinho não faz parte do gráfico, o que faz parte é esse pontinho aqui. Então foi um ponto deslocado. No futuro a gente vai chamar isso de continuidade removível ou é deslocada, algo assim, não me recordo ao certo. Aqui nesse gráfico da G, aqui esse ponto faz parte do gráfico. Se vocês lembrarem, eu falei do salto, salta. Então no salto, ele salta para essa bolinha aberta, mas essa bolinha não faz parte do gráfico, então ele começa depois dessa bolinha. E vamos analisar, fazer o cálculo do limite. A letra A, eu reescrevi aqui a letra A, escrevi cada uma. Coloquei nosso sol de solução. E a letra A pede para calcular o limite de f de x mais 5g de x. Perceba, guys, que a letra A é uma soma. Vou utilizar essa canetinha aqui, ó. A letra A é uma soma. Uma soma. Vou destacar essa soma aqui. Fazer mais fino um pouquinho. Pois bem, e por ser uma soma, nós sabemos que nós podemos utilizar a propriedade, qual propriedade? Do limite da soma. O limite da soma, se vocês lembrarem bem, diz o quê? Que eu posso quebrar nas parcelas. Não lembro o que é parcela, o mais separa as parcelas. Então vai ficar o limite da primeira parcela, que é o f de x, mais limite da segunda parcela, que é o 5gx. Ó, 5g. Ambas o x tende a menos 2, então você vai colocar aqui, ó, x tende a menos 2 e x tende a menos 2. Agora aqui eu sei calcular o limite. Inclusive a gente vai precisar de espaço embaixo, por isso eu vou pegar toda essa parte. Será que pegou tudo? Não pegou o parênteses do g, não tem problema não. Eu vou descer um pouco mais para cá, tá? Não tem problema, porque o seu fecho aqui e apago aqui. Pois bem, voltando aqui, guys. O limite da f a gente sabe, vocês já fizeram no Listex, a gente pode explicar rapidinho. O limite da f, o x tende a menos 2, então eu vou ter que identificar o eixo x, tá bem aqui, ó, x, eixo x, e o menos 2. Não sei se vocês sabem, mas cada quadradinho desse representa uma unidade. Tá aqui o eixo x, o zero é aqui, então esse ponto aqui vai ser o menos 1.
Aqui vai ser o menos 1. Tem que ser em cima, tá? Sai um pouquinho torto. E aqui vai ser o menos 2. Menos 2 é aqui. Qual é o limite da f? Então eu vou ter que subir aqui, ó. A gente faz, para se descobrir o limite, não é para ser essa bolinha, né? Essa bolinha. Eu tenho que fazer análise na proximidade. Pela esquerda e pela direita. Então, a esquerda do menos 2, eu vou dar um zoom aqui para ver melhor. Lembrando que eu estou analisando o limite para x tendendo a menos 2. Olhando pelo lado esquerdo, vou pegar outra cor. Quando você pega qualquer ponto aqui ao lado esquerdo, ele bate bem aqui no gráfico. Quando você caminhar na direção do menos 2, você vai caminhando na direção dessa bolinha. Olhando pela direita, pega um ponto, sobe até o gráfico, mesma coisa, pegue ponto, sobe até o gráfico, caminhe. Então, quando eu caminhar para cá, daqui para cá, olhe para a setinha, daqui para cá. Na verdade, eu vou estar caminhando aqui, ó, para cá, para essa bolinha também. Então, esquerda e direita está convergindo para essa bolinha. Essa bolinha de quem? Desse cabra, que é o 1. É 1. Então, nosso limite aqui é 1, né, guys? É isso que foi pedido lá no Listex. Como é 1, eu posso botar uma seta aqui indicando que vai para 1. Uma seta grande, às vezes a gente faz isso. Aí eu coloco o valor dele aqui, é 1 mais. Agora aqui ainda não dá para calcular. Eu tenho uma constante, multiplicando. E o que a gente faz com a constante? Dá um peteleco nela lá para lá e lá para fora. E fica só o g de x. Lembre-se que às vezes eu vou escrever o limite assim, porque é mais rápido de escrever. E agora ficou só o limite da g, eu posso calcular. Então o que eu vou fazer? Eu coloco igual. Pode ser embaixo? Pode. Eu vou fazer aqui na frente pelo espaço. Tem que repetir tudo. Vou repetir esse 1. Mas tem esse 5. E esse 5 vai multiplicar o limite da g. Eu vou colocar o ponto. O limite da g, guys, ainda é para menos 2. Então eu vou olhar aqui. E vou olhar, fazer a mesma coisa, só que agora eu vou fazer no gráfico da g, que é esse de baixo, e não no da f. Quando a gente fazer, se vocês fizerem a mesma coisa, guys, você vai ver que ela vai se aproximar, esquerda ou direita, vai se aproximar dessa bolinha. Essa bolinha é de que número aqui? Não sei que número é esse. Aqui é o 0, então aqui para baixo vai ser o menos 1. Menos 1. Ou seja, esse limite aqui, se eu torto a minha reta, é menos 1. Então 5 vai multiplicar menos 1. Como é uma multiplicação por um sinal negativo, nós colocamos um parêntese. Aí faz a conta. Fazendo essa conta, deve dar 10. Não dá 10, né? Mas dá menos 3. Ok? Então é isso, guys. E vem a letra B. A letra B a gente pode fazer um pouco mais rápido, por causa que a gente já tem uma ideia das propriedades. Mesma coisa, aqui é um produto, vamos quebrar. Limite do primeiro fator vezes limite do segundo fator. X tende a 1, x tende a 1. Mesma coisa. Só que agora o x tende a 1, guys. É f. Aí veja, limite da f e da g para x tendendo a 1. Aí eu vou olhar aqui, identificar o 1 no eixo x, tá bem aqui. E olho o limite tanto da f quanto o limite da g, para colocar aqui. O limite da f, guys, eu vou olhar para o gráfico de f. No 1, bate bem aqui no gráfico. Perceba que eu tenho uma continuidade do gráfico. Então o limite deve ser esse valor aqui, ó. Esse valor. Caso você tenha dúvida, faz aquele esqueminha de pegar um ponto próximo, subir, tender. E você vai perceber que de esquerda ou direita vai se aproximar desse ponto no gráfico. Esse ponto aqui é do 2. Aqui é 1, então aqui vai ser o 2. Então o limite da f é o 2. Analogamente, peso, né? Você calcula o limite da g. Bem aqui. Eita, aqui tem um probleminha. Aqui tem uma coisa, na verdade, tem um probleminha não. Tem uma coisa interessante, guys. Vamos olhar para o limite da g. X tende a 1, né? 1, guys. Olha que coisa legal. Vou até apagar isso aqui. Se você pega... Eu vou trocar também a cor. Vou pegar verde. X tende a 1. Você pega um elemento à esquerda do 1. Nós estamos olhando para o gráfico da g. O gráfico da g está aqui embaixo. Então eu vou descer, bateu no gráfico. Quando você faz a aproximação daqui para cá, no gráfico a bolinha vai daqui para cá. Então o limite
Pelo lado esquerdo aqui dá isso aqui. Isso aqui é quanto, hein? Aqui era 0, aqui é menos 1, aqui é menos 2. Lembre-se que é para baixo os negativos. Então, tendendo a 1, deu menos 2. Pelo lado direito, olha que coisa legal. Vou dar um zoom para enxergar melhor. Pelo lado direito, pegou um cabra, desce até o gráfico. Quando você caminhar com esse número daqui até 1, a bolinha vai até essa bolinha aqui, que foi diferente dessa. Então, as bolinhas estão indo para valores diferentes, uma para cá e outra mais em cima. Elas não estão convergindo para o mesmo ponto. Então, nem me interessa quem é esse outro limite. Eu já sei que está dando diferente. Não existe o limite da G. Não existe o limite da G. Se você quiser descobrir... Ah, mas quanto é mesmo assim? Esse aqui da direita vai dar esse ponto, que é menos 1. Direita deu menos 1 e esquerda deu menos 2. Então, os laterais da G estão dando o que? Diferente. Aí eu venho aqui, ó, e não existe. Não existe. Se não existe o da F tem um valor, o da G não existe, você vai poder concluir que esse produto também, o que? Não existe. Ah, eu esqueci de cortar. Quem não sabe, o símbolo do E assim cortado é o não existe. Não confundir com o do pertence, tá, guys? O do pertence é redondinho, o não existe é meio, entre aspas, quadradão. E também é um E ao contrário. E corta. Não existe. Finalmente, está ficando longo o vídeo, a G. Mesma coisa, quebra no limite em cima, quebra no limite embaixo. O X tende a 2, então eu vou colocar 2. Dessa vez eu não vou dar detalhes, tá? Se você quiser detalhes, você pode perguntar no atendimento, que a filosofia é a mesma de todos. Em cima e embaixo é limite da F e da G. Tudo é X tendendo a 2. X, esse aqui é o 2, tá? 1, 2. Ah, esse precisa de detalhes, guys, então eu vou deixar para o próximo vídeo. No próximo vídeo eu faço a letra C, porque é diferente, ele é um pouquinho diferente, então eu preciso dar detalhes. Para não ficar longo, eu vou deixar para o próximo. Thanks.